Paz e graça, amados irmãos. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de 1 João, capítulo 2, versículos do 15 ao 17. Diz assim o texto: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus, irmãos, ela é maravilhosa, ela é perfeita. E nesse tempo do fim que estamos vivendo, estamos vivendo aí nos últimos dias, no tempo do fim, estamos vendo todas as profecias se cumprindo. E a palavra de Deus, ela é, sem dúvida, irmãos, o nosso verdadeiro consolo, o nosso verdadeiro conforto sempre que nós lemos a palavra do Senhor. Nesse texto, João diz, que é um texto maravilhoso, o apóstolo João diz: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, João já começa falando, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor de Deus não está nele. Por quê? Porque tudo que existe no mundo, a concupiscência da carne, que são os desejos, concupiscência significa desejo. Então, os desejos da carne, da natureza humana, a concupiscência dos olhos, que é o desejo de você querer possuir tudo que você vê, cobiçar o que é do outro, é o desejo por bens materiais, o desejo, é o desejo em você ter, possuir aquilo que os nossos olhos veem. E João ainda diz, e a soberba da vida é o quê? É o orgulho da vida, é o orgulho de você, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu tenho faculdade disso, eu tenho tantos títulos, tenho emprego, tenho tal cargo, tal função. Então, o apóstolo João aqui, ele lista 3 tipos de pecados, pecados, são 3 grupos de pecados que têm arrastado milhões para o inferno. E esse texto, irmãos, ele é muito interessante também, porque ele mostra que tudo é passageiro, tudo é temporário aqui nesse mundo. Tudo é temporário, tudo é efêmero. No versículo 17, João diz, Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus desejos. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, tudo passa, irmãos. Nós vivemos num mundo cheio de ilusões, esse mundo é uma grande farsa, esse mundo, Todo esse mundo, essa sociedade, esse sistema que nós vivemos, certo? Não passa de uma grande farsa, de uma grande ilusão de ótica, um grande engano, certo? Um grande engodo do inimigo, esse mundo. Os desejos dos olhos, de você querer ter bens materiais, de você querer ser rico, a soberba da vida, a soberba, as pessoas, a gente vê as pessoas orgulhosas, arrogantes, porque elas têm ali algum emprego, entendeu? Ali melhor do que o outro, ou porque tem um certo status na sociedade, Os desejos da carne, certo? Que, enfim, a gente vê pessoas, as pessoas se prostituindo, usando drogas, e praticando toda sorte de pecado para satisfazer a natureza humana, a carne dela, certo? E João diz, tudo isso passa. Tudo isso passa, meus filhinhos, tudo passa, tudo é passageiro. E esse ano de 2020 veio para mostrar isso. Esse ano de 2020 que nós estamos vivendo, o ano nem acabou ainda, nós estamos em outubro ainda. Estamos em outubro, ainda falta pouco mais de 2 meses para o ano acabar, e nós já vimos o tanto de coisas que aconteceu esse ano, o tanto de coisas, irmãos. Essa pandemia que estourou no final do ano passado e até agora está aí se arrastando, já vem ceifando milhões de vidas, pessoas que estavam bem, que estavam se achando seguras,
que estavam que se achavam seguras, né? Porque elas tinham um certo status, dinheiro, entendeu? Pessoas jovens também com saúde, que achavam que estavam, porque eu posso pegar esse vírus aí que não acontece nada, entendeu? Pessoas brincando, né? Brincando com coisa séria. E a gente vê, né, que de repente, pessoas que estavam bem, pessoas ricas, pessoas milionárias, certo? Pessoas cheias de saúde, né? Cheias de vida, e que vieram a óbito, que pegaram a doença, pegaram esse vírus e da noite para o dia morreram, né? Em poucos dias ou de um dia para o outro. Teve alguns casos que do dia para o outro, aqui mesmo na minha cidade, né? Pessoas jovens, né? Comerciantes, empresários, certo? Pessoas que, enfim, e esse ano, irmãos, está mostrando isso, que esse mundo é uma grande ilusão, é um grande engano. A gente vive numa sociedade que manipula as pessoas, que engana, né? Os diversos segmentos da sociedade, os veículos de comunicação. É tudo feito, tudo preparado para iludir você, para iludir as massas. Os esportes, os entretenimentos, certo? E João diz aqui no versículo 17, João diz, ora, o mundo passa, certo? Junto com as suas, o mundo passa, junto com as suas concupiscências, seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que crê de todo o seu coração em Jesus Cristo, aquele que já foi transformado, aquele que já nasceu de novo pela graça de Deus, né? Essa pessoa permanece para sempre, irmãos. Então, se você está distante do caminho do Senhor, volte enquanto é tempo. Você podia ter morrido ontem. Quantas pessoas morreram ontem? Quantas pessoas? Só aqui no Brasil, essa pandemia atual já vai matando, já vai ceifando mais de 150 mil pessoas, só aqui no Brasil, entendeu? E aí quando você faz, né, e essa pandemia tem matado milhares de pessoas, né? Matou milhares de pessoas na China, nos Estados Unidos, na Europa, em outros países aqui da América do Sul. Então, meus irmãos e amigos que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, esse áudio, que estão assistindo o canal Breve Vem pela primeira vez, clame a Deus do fundo do seu coração. Somente Deus, em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Vida em abundância. Então Jesus veio a esse mundo para morrer como sacrifício pelos nossos pecados. Jesus veio para pagar o preço da nossa redenção, do nosso resgate. Né? O Filho de Deus, como ensina a Bíblia, que criou tudo o que existe com Deus nos céus, tudo o que existe, as coisas visíveis e invisíveis, quer sejam tronos, senhorios, tudo foi criado por Ele, através dEle e para Ele. Então, Jesus Cristo, como ensina a palavra em Colossenses capítulo 1, em outras passagens, criou tudo o que existe com o Pai. Ele, né, como diz em Apocalipse 1, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é eterno junto com Deus Pai, eterno. Ele existe desde a eternidade, existe desde o sempre com Deus, desde o sempre, certo? O Filho, né? Em João capítulo 17, Jesus faz uma oração maravilhosa a Deus Pai, e Jesus diz, Pai, eu tenho glorificado o teu nome aqui na terra, eu vou terminar a missão que o Senhor me destes, tenho cumprido a missão que o Senhor me destes, de vir a esse mundo, de morrer, Pai, pela humanidade, de morrer, Pai, por todos. E quando eu voltar, Senhor Deus, quando eu voltar, Pai, para a glória, né, me concede a mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus, ele existe desde a eternidade. Ele é eterno junto com Deus Pai, é eterno. E ele criou tudo o que existe com Deus. E o Filho de Deus veio a esse mundo, se fez carne, se fez homem para morrer por nós,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como ensina João capítulo 3, versículo 16. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, para que todo aquele que creia em mim, creia de todo o seu coração em mim, tenha vida e vida em abundância. Só existe vida em abundância, só existe paz, só existe felicidade verdadeira quando andamos com Jesus, quando estamos com Jesus. Somente Jesus pode nos dar paz, pode curar nossas feridas emocionais, nossos traumas, pode curar os seus traumas, certo? Quantas pessoas estão agora nesse momento, ansiosas, depressivas, né? Procurando drogas, procurando um refúgio para a sua alma, um descanso para a sua alma. E apenas Jesus Cristo é o refúgio para a nossa alma. Apenas o Filho de Deus, que veio esse mundo, se fez carne e morreu por nós, é quem oferece descanso verdadeiro, é quem oferece paz verdadeira, segurança verdadeira, entendeu? João diz, o mundo passa, junto com as suas concupiscências, seus desejos, né? Com toda essa ilusão, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, para sempre. Então, hoje é o dia da sua salvação. Se você não foi salvo, né, se você ainda não crê de todo o seu coração em Jesus Cristo, hoje é o dia da sua salvação. A salvação chegou em você hoje. Só basta você orar ao Senhor, clame a Deus de todo o seu coração. Busque a Deus enquanto pode ser achado, irmãos, amigos. Busque a Deus. Não adianta você dizer que conhece a Deus, né, e se você não tem uma vida transformada. Não adianta você dizer que tem fé em Deus e você continua ainda nos vícios, continua ainda bebendo, se embriagando, continua ainda se prostituindo, usando drogas, continua andando em festas mundanas, profanas. Entendeu? Não adianta você dizer que conhece a Deus e você continua com a sua vida do mesmo jeito. A Bíblia diz que a fé é verdadeira, né, aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo ensina isso. Todos aqueles que estão em Cristo, que estão em comunhão com Cristo, que creem, todo aquele que crê verdadeiramente em Jesus Cristo, ele é uma nova criatura, ele já foi transformado por Deus. Então, você precisa nascer de novo. Você precisa ser transformado por Deus. É Deus quem opera isso em nós, irmãos, pela sua graça. Todos nós pecamos e eu pequei, né? Pequei muito contra Deus, certo? E ainda peco, porque somos imperfeitos, irmãos, somos imperfeitos, certo? Então, o menor pecado que você acha que é um pecado pequenininho, um pensamento impuro, um palavrão que você chama, um dia que você amanhece murmurando, reclamando da vida, tudo isso é pecado para Deus. Tudo isso é pecado, certo? Uma raiva que você tem de alguém, tudo isso é pecado. Nós transgredimos a lei do Senhor, todos nós. Por isso precisamos da graça de Deus, da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisamos da glória, da graça de Deus, do poder de Deus em nossa vida. E somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, somente Jesus Cristo pode nos libertar, nos salvar, nos transformar, gerar em nós um novo nascimento, nos fazer nova criatura, apagar, tirar do nosso coração traumas, feridas. Entendeu? E hoje é o dia da sua salvação. Clame a Deus do fundo do seu coração. Clame a Deus. Diga, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Senhor, sara as minhas feridas. Cura as minhas feridas, ó Pai. Cura as minhas feridas, os meus traumas. Tira o coração de pedra que eu tenho. Isso é nascer de novo, irmãos. É quando Deus tira o nosso coração de pedra, coração frio, sem amor, e coloca em nós um coração de carne. O profeta Ezequiel já falava isso. Já falava sobre o novo nascimento espiritual. Já falava do agir de Deus.
da nobreza do agir de Deus, já falava do milagre da salvação, que é somente Deus que opera pela sua graça, pelo seu amor. Graça é isso, amor infinito de Deus para conosco. O amor imerecido de Deus para com todos nós, pecadores. A religião mata. A religião não pode fazer isso. A religião ela muda o homem apenas, a religião muda apenas o exterior do homem. Ela muda o homem apenas por fora. Por fora. Você vai para uma religião, para um grupo religioso, e lá você vai aprender doutrinas humanas. Você vai aprender legalismo, regras humanas. Questão de vestimenta, do falar, certo? Mas quem opera em nós, mas quem nos transforma, quem nos liberta, quem nos dá paz é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Somente Jesus nos dá paz, um conforto, um descanso para a nossa alma. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. E encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso. Jesus diz: o meu fardo é leve. O fardo do homem, o fardo desse mundo cheio de mentira, de ilusões, de manipulações. Certo? O fardo da religião é pesado, mas o meu fardo é leve. É leve. Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Você está procurando uma solução para a sua vida? Essa solução é o Filho de Deus. Essa solução é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Filho unigênito de Deus. Que veio a esse mundo e morreu pelos nossos pecados. Para que pudéssemos, através da fé, somente da fé. O que é fé? Quando nós confiamos somente no poder de Deus. No poder de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, para nos salvar. Certo, irmãos? Então hoje, não deixe para fazer isso amanhã. Pergunte hoje. Examine hoje a sua vida, a sua fé cristã. João capítulo 5, versículo 24, Jesus diz: todo aquele que crê em mim e naquele que me enviou, que é Deus Pai, e Jesus chamava, e Jesus sempre se referia, sempre falava, que tudo o que ele veio foi para cumprir a vontade do Pai. Ele sempre louvava, exaltava ao Pai, ao seu Pai, ao nosso Pai, Deus o Todo-Poderoso. Então Jesus disse: todo aquele que crê em mim e tem a vida eterna, todo aquele que crê em mim e em Deus Pai, naquele que me enviou, tem a vida eterna. E ele não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Então Jesus diz: todo aquele que crê em mim e no meu Pai tem a vida eterna. Você já tem a vida eterna? Você já foi salvo? Você já foi regenerado? É como eu estava falando. Não adianta você dizer que conhece a Deus, que tem fé em Jesus Cristo, que você acredita em Jesus Cristo, se você continua com a sua mesma vida, com a sua vida anterior no pecado. Se você ainda continua preso aos vícios, preso a esse mundo, se você ainda continua preso à concupiscência da carne, ao desejo da carne, aos desejos dos olhos, à soberba da vida, não adianta, você vai passar junto com esse mundo, você morrerá junto com esse mundo, será condenado junto com esse mundo. Então você precisa ser transformado, você precisa nascer de novo, precisa ser transformado, e apenas Jesus Cristo faz isso. Apenas Deus pode fazer isso. A fé verdadeira, ela implica, meus amigos, numa mudança de vida, numa mudança de caráter, numa transformação de vida. A fé genuína, a fé verdadeira, ela implica nisso. Ela implica em produzir frutos dignos de arrependimento. Frutos. Ela implica numa vida santa, numa vida de santidade. Amém? Então, pergunte hoje: você já tem a vida eterna? Eu já tenho a vida eterna? Eu já tenho. Você já tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação em Jesus Cristo ou não? Certo? Então, se você não tiver, clame ao Senhor pelo novo nascimento espiritual. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Entendeu? Peça a Deus que lhe cure.
né? Se você ainda sente um vazio existencial, se você tem traumas, feridas, né? Dores emocionais, traumas da infância, né? Traumas de mágoas de pessoas que lhe fizeram mal, você tem ódio, tem mágoa, né? Então você precisa de Deus, você precisa do Espírito Santo de Deus. Você precisa ser liberto, transformado, porque Jesus Cristo, Ele opera tudo isso em nós. Somente Ele opera tudo isso em nós. Ele nos dá paz, alívio para a nossa alma. Nos dá conforto, nos dá uma segurança e uma felicidade verdadeira. Uma felicidade que esse mundo, nada nesse mundo pode nos oferecer. Amém? Então, que Deus abençoe todos com essa mensagem. Então, volte-se para Deus hoje, arrependam-se e creia no Evangelho, creiam no Filho de Deus e sejam salvos. Glória a Deus.